sobre Marcelino Champagnat e os grandes educadores. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Nós iremos falar sobre as contribuições para uma pedagogia humanizada e para o debate contemporâneo sobre alfabetização. Tá? Então, desculpa, mas eu estou com tosse alérgica, provavelmente eu vou tossir um pouco. O presente artigo, ele analisa o pensamento educativo de Marcelino Champagnat. Ele era padre, e um padre santo. Ele nasceu em 1789, 1840. Ele foi o fundador dos Institutos dos Irmãos Maristas, os colégios maristas que existem até hoje em várias partes do mundo, relacionando-o com grandes educadores da história da pedagogia, como John Henry Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau, Michel de Montaigne, Maria Montessori, Dom Bosco e Paulo Freire. Além disso, discute-se a opção de Champagnat pelo método fônico na alfabetização, foi o que ele escolheu, né? Estabelecendo diálogo com o debate contemporâneo sobre alfabetização baseada em evidência científica, embora não tenha produzido tratados pedagógicos sistemáticos, né? E Marcelino Champagnat ele desenvolveu uma prática educativa coerente, centrada na educação integral, na dignidade do educando e na presença amorosa do educador, revelando notável, né? Atualidade que até hoje né? Você vê que do século passado e até hoje as escolas faz sucesso, todas as escolas maristas é de muito sucesso. Então nós vamos a introdução. A história dele é marcada tanto por grandes teóricos quanto por educadores práticos que transformaram realidades concretas. Marcelino Champagnat, ele insere-se nesse segundo grupo, atuando na França no século XIX. Ó, para você ver, no século XIX, até hoje ainda é sucesso, especialmente entre populações rurais empobrecidas, que naquela época eu estava pesquisando. Ninguém dava muita atenção para quem era pobre, não, viu? Pobre não tinha muito, ninguém queria saber de ensinar, eles achavam que eles tinham que trabalhar só na roça, em algum lugar assim, nada de estudo. Mas ele via com outro olhar, né? Ele achava que todos tinham o mesmo direito. Então, ele desenvolveu uma proposta pedagógica fundamentada no quê? Na simplicidade, no afeto educativo e na formação integral das crianças e dos jovens. Ele achava que o amor e o afeto poderia mudar a vida de muitos, e é verdade. Ele era contra castigos, que aquele tempo castigava feio mesmo as crianças, ele era contra. Então, embora pouco citado nos manuais clássicos da pedagogia, Champagnat apresenta notável convergência com educadores consagrados e antecipa princípios centrais da pedagogia contemporânea, inclusive no campo da alfabetização. Esse artigo ele analisa essas relações e evidencia a atualidade do seu pensamento, né? Eu fiz só ele é bem mais curto, viu, gente? Eu não fiz muito comprido, não. Então, Marcelino e a educação integral. Aqui está o diálogo com Pestalozzi. O que será que ele tem a ver com Pestalozzi? Vamos ver junto, né? Vou minimizar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Aí, tá? E aí vocês podem ver. Ambos valorizam o que? O afeto, o carinho, o amor pelas crianças. João Henry Pestalozzi ele defendia uma educação integral voltada ao desenvolvimento harmonioso do coração, da cabeça e das mãos. Champagnat compartilha esse princípio,
ao compreender a educação como um processo que envolve dimensões intelectuais, morais, afetivas e sociais. Ambos valorizam o afeto com base da aprendizagem e defende a presença ativa do educador no cotidiano do aluno. A pedagogia marista, inspirada em Champinat, concretiza esse princípio em um contexto popular, rural e socialmente vulnerável, une a todos igualmente, tá? Sem distinção. Champagnat, Rousseau e o respeito à infância. Jean-Jacques Rousseau introduziu a ideia de que a criança possui uma natureza própria e não deve ser tratada como adulto em miniatura, que é verdade, né? Criança é criança, adulto é adulto. Mas naquele tempo muitos confundiam. Agora, Champagnat, ele, embora não adote o naturalismo rousseauiano, ele reconhece a necessidade de respeitar o ritmo da criança e rejeita práticas educativas violentas ou autoritárias, que batia com palmatória, ficava de castigo de joelho e assim por diante. A principal diferença reside no caráter comunitário e ético da educação defendida por Champagnat, que entende que a formação escolar como um processo coletivo, moral e espiritual, né? Não era só de uma pessoa, era o coletivo. Todos que estavam no colégio, todos era responsável pela formação das crianças, tá bom? E aqui nós vamos ver que eles tinha coisas que eles não gostavam, eles tinham muita semelhança. Por exemplo, Champagnat e Montaigne, crítica ao pedantismo. Michel de Montaigne, ele vivia num castelo, era rico, muito, assim, ele tinha muito estudo, né? E ele não gostava, ele via com um péssimo olhar a memorização mecânica, conteúdo de ensino que não servia para nada, a não ser encher a cabeça das crianças. Então, nós vamos mecânica e no acúmulo de conteúdo sem reflexão, né? Champagnat de modo semelhante. Ele rejeitava métodos excessivamente abstratos e que não servia para muita coisa para as crianças, né? E defendia um ensino simples e concreto e ligado à vida cotidiana. O que eu acho bonito no Montaigne é que ele defendia uma escola cheia de flores, escola linda, com móveis bonitos, tudo novo, bonito, e ele era a favor das crianças saírem na natureza, cheirar as plantas, ver a textura, as cores. Por que, que ele será que ele gostava disso? Porque ele vivia num castelo cheio de flores, um jardim maravilhoso. Ele achava que todo mundo tinha esse direito também, né? Nesse sentido, Champagnat realiza na prática pedagógica popular para as crianças pobres, que ele gostava muito de dar aula, aquilo que Montaigne propôs no plano filosófico, formar o juízo, o caráter e a humanidade do educando. Champagnat, Dom Bosco e a pedagogia do amor. O que será que eles também têm em comum? Dom Bosco, ele desenvolveu a pedagogia preventiva, ele foi o percussor, baseado na razão, na religião e no amor. Champagnat, que o antecede, os dois são santos, viu, gente? Champagnat, que o antecede, historicamente, já colocava em prática principais semelhantes ao priorizar a proximidade do educador, a rejeição a castigos severos e a criação de um ambiente escolar acolhedor. Ambos compreendiam que educar é um ato profundamente humano e relacional, né? Tinha que ter uma relação de harmonia. Agora, quem consegue aprender apanhando? Vocês podem me dizer? Ninguém, né?
Você vai tomando até aversão pelas aulas. E não aprende nada, né? Você vai pegando ódio por aquilo. Então, nós vamos ver aqui Champagnat, Montessori e o ambiente educativo. Vamos ver o que eles têm em comum. Maria Montessori contribuiu grande importância ao ambiente preparado como elemento educativo. Um espaço agradável, um espaço bonito, que tem tudo a ver com a criança, né? Agora, Champagnat, em seu contexto histórico, também defendia que a escola deveria ser um espaço organizado, limpo, acolhedor e digno, que ninguém quer estudar numa bagunça, numa escola tudo caindo, né? Ninguém. E digno, pois o ambiente influencia diretamente o desenvolvimento moral e emocional do aluno. O aluno se sente bem, né? Essa concepção antecipa fundamentos da pedagogia moderna e da psicologia ambiental da educação, que a Montessori gostava muito de coisas coloridas, brinquedos coloridos. Isso aí deixava as crianças melhor até, viu? Seu psicológico melhorava muito. Marcelino Champinati e o debate contemporâneo sobre a alfabetização. Ele optou pelo método fônico. Por quê? Porque Marcelino Champinati optou por esse método? Por considerá-lo mais acessível às crianças pobres e rurais que moravam nas fazendas, né, nos sítios, com as quais trabalhava a partir dos sons da língua falada. O método favorecia a compreensão do sistema alfabético, né? A língua materna que eles traziam de casa já ajudava muito também, evitando a simples memorização visual da palavra. Essa escolha revela uma pedagogia baseada na realidade do educando, na simplicidade metodológica e na progressão lógica do aprendizado. Ele aproveitava a língua materna e com isso ele ensinava. Que todo mundo traz de casa uma bagagem, tá? Diálogo com a alfabetização baseada em evidências. Pesquisas contemporâneas da psicologia cognitiva e das neurociências demonstram que a alfabetização eficaz ela depende do desenvolvimento da consciência fonológica e da relação sistemática entre fonema e grafema. Nesse sentido, a prática de Champignac mostra-se alinhada com o atual movimento por uma alfabetização baseada em evidência científica. Nada era por acaso, era estudada, né? Sem dispor de fundamentos teóricos modernos, Champignac chegou empiricamente às mesmas conclusões que hoje sustenta o método fônico como base da alfabetização. Aquele tempo não tinha tantas coisas como tem hoje, né? Para desenvolver. Mas hoje nós temos muitas. Agora, superação do ensino mecânico. Champagnat ele rejeitava tanto a memorização vazia quanto a leitura aparente, sem domínio do código escrito. Para ele, alfabetizar significava promover autonomia intelectual, atenção, disciplina e confiança do aluno no professor, né? Que ele tinha confiança, que ele sabia que ele ia aprender. Essa postura diálogo com críticas contemporâneas aos métodos globais, quando utilizado de forma exclusiva, sem garantir a decodificação afetiva, né? Aqui nós vamos ver uma comparação disso. Quadro comparativo, que nós vamos ver do anterior que nós acabamos de ler, das comparações que nós fizemos. Por exemplo, ponto de partida. O método Champagnat atual. Fonemas, sons de fala, né? Base cognitiva, consciência fonológica, processo de leitura, decodificação progressiva.
Autonomia do aluno, alta. O aluno aprende, né? Adequação a vulneráveis, aluno, alta. Risco pedagógico, exige formação docente para ensinar com esse método. Qual é o risco pedagógico? Só a formação mesmo, né? Alinhamento atual científico, alto. Relação com Champagnat, método central dele era esse. Agora vamos do fônico, viu, gente? Você ainda está falando do fônico. Agora nós iremos falar a diferença do método silábico. Ponto de partida. Nós acabamos de falar do método fônico. Agora nós vamos falar qual a diferença do método silábico para alfabetização. Ponto de partida, sílaba, base cognitiva, associação mecânica, processo de leitura, junção silábica, autonomia do aluno, média, adequação a vulneráveis, né? Adequação a alunos vulneráveis, média, risco pedagógico, decoreba, decoreba, que todo mundo criticava. Alinhamento científico atual, parcial, relação com Champagnon, complementar. Quer dizer que está em primeiro lugar aqui qual? Fônico. Agora vamos ver o método global. Ponto de partida, palavras ou texto. Base cognitiva, memória visual. Processo de leitura, reconhecimento global. Autonomia do aluno, baixa. Adequação a alunos vulneráveis, baixa. Risco pedagógico, leitura aparente. Alinhamento científico atual, baixo. Relação com o Champignon e o método central, pouco compatível. Não tem nada quase a ver, né? Então, em primeiro lugar está aqui. O fônico está em primeiro lugar. Quer dizer, por isso que ele faz tanto sucesso, gente. Champagnat e Paulo Freire. O que eles têm a ver em comum? Paulo Freire, ele criticou a educação bancária e defendeu uma educação dialógica e libertadora. Champagnat, em seu contexto histórico, também rejeitava práticas desumanizadoras e compreendia a educação como meio de transformação de vida. Embora atuem em campos teóricos distintos, ambos convergem na defesa da dignidade do educando e na centralidade da relação educativa. Tá? Vamos ver aqui agora. Marcelino Champagnato. Marcelino, ele ocupa um lugar singular na história da educação, por unir prática pedagógica, sensibilidade humana e compromisso social. Sua opção pelo método fônico, aliado à educação integral e à presença amorosa do educador. Presença amorosa, tem que ser um professor que respeita o aluno também, tá? E o aluno respeita o professor. Do dois lados, né, gente? Antecipa princípios centrais da pedagogia e da alfabetização contemporânea, ao relacioná-los com grandes educadores e com o debate atual sobre alfabetização, evidencia-se que Champagnat não é apenas uma referência religiosa, muitos olham ele só como santo e como padre. Não é só isso, é mais profundo. Ele foi um grande educador universal, cuja obra permanece atual e relevante no meio de nós até hoje, viu, gente? E para terminar, aqui eu deixei as referências, né, bibliográficas para vocês consultar. E tem aqui também a pedagogia dele e os endereços. Tudo que vocês precisarem está aqui, tá? E eu fiz assim bem resumidinho, tá? Mas vocês podem pesquisar mais. Geralmente quem gosta de assistir essas aulas é quem faz graduação assim em mestrado, em pós, tá?
que se interessem em aprofundar mais e pesquisar. Quem gosta de fazer pesquisas educacionais, tá no lugar certo, tá bom? Se vocês gostaram, vocês compartilhem, dê seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de um assunto muito interessante. Obrigado, viu? E até a próxima, se Deus quiser, né, gente?